Aleluia, meu Deus, graças te damos, Senhor, pela sua palavra que nos transforma a cada dia, porque o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos fez novas criaturas. Olha só o que vai dizer aqui no versículo 21. Daniel olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Tá vendo? É igual o que Paulo falou lá, só que de forma mais resumida. Mas o que Paulo está falando lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 é tudo que está aqui em Daniel capítulo 7. O anticristo está fazendo guerra contra os santos, ou seja, os santos estão passando por tribulação, e ele está vencendo ainda, entende? Ele está fazendo guerra contra os santos e está vencendo. Ou seja, as pessoas, os santos do Altíssimo e a igreja, né? Não adianta a pessoa negar, dizer que aqui esses santos do Altíssimo são só judeus, porque daí quando é coisinha boa, é para a igreja, né? É para nós vamos ser arrebatados antes. Mas daí quando é tribulação, sofrer pelo nome do Senhor Jesus, isso é para os judeus que negaram Jesus e vão ficar na tribulação. Não é isso, está dizendo aqui que são os santos do Altíssimo, os que forem dignos de serem arrebatados depois da grande tribulação, que não existe arrebatamento antes. Ou seja, os santos do Altíssimo estão passando por tribulação e o anticristo está vencendo eles. Claro que ele vence a carne, né? E Jesus mesmo disse: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, as pessoas vão matar mesmo os santos, vão matar, vão fazer eles sofrer, entende? Vão calar eles, decapitando, crucificando, queimando vivo. Esse foi o tipo de tribulação que os apóstolos passaram, e será esse mesmo tipo de tribulação que os santos do Altíssimo vão passar na grande tribulação. E isso não é ira de Deus, é ira do anticristo. Quem está irado fazendo guerra contra os santos é o anticristo. Quem está com grande ira porque sabe que pouco tempo lhe resta é o dragão. Ou seja, a igreja está sofrendo por causa da ira do anticristo, não é por causa da ira de Deus. A ira de Deus vai ter na grande tribulação? Sim. Vai cair a ira de Deus na grande tribulação? Sim, mas vai ser sobre os ímpios. Assim como Deus não precisou tirar o povo de Israel do Egito para derramar as pragas sobre o Egito. Mesmo os israelitas estando no meio do Egito, lá, as pragas não caíam sobre eles. Ou seja, vai ser assim. A ira de Deus são as pragas que vão cair sobre os ímpios. Mas isso não significa que eles não passavam por tribulação. Eles ainda continuavam sendo maltratados, chicoteados, mortos até. Tá entendendo? Eles ainda continuavam passando pelas suas tribulações. E assim vai ser na grande tribulação. Quando diz que a igreja, que Deus não nos destinou para a ira, ele não está dizendo assim: Deus não nos destinou para sermos mortos na mão do anticristo, porque senão todos os apóstolos foram instrumentos da ira de Deus. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado, André foi crucificado. Todos os apóstolos foram mortos de maneira ali brutal, excluindo João, né? Mas todos eles passaram por tribulação. Então eles foram instrumentos da ira de Deus? Claro que não. Paulo ainda diz que é para nós nos alegrarmos quando sofremos pelo nome de Jesus. Isso é a prova que, se nós permanecermos firmes até o fim, ali mesmo nos sofrimentos, mesmo diante da face da morte, nós seremos achados dignos de sermos arrebatados, de reinarmos com Cristo. Tá entendendo? De sermos o corpo de Cristo. De assim como Ele sofreu por nós, assim como Ele morreu por nós, assim nós morrermos por Ele, e assim como Ele entregou sua vida por nós, derramou seu sangue por nós, nós nos entregarmos a nossa vida por Ele.
Não estou dizendo que todos para ser igreja de Cristo vai ter que morrer, vai ter que sofrer. Quem não sofrer não vai ser arrebatado. Porque muitas pessoas creem em Deus, fazem boas obras, mas não sofrem. E isso não significa que essa pessoa não é digna de ser arrebatada. Mas os que estiverem vivos naquele tempo, está escrito sim, está escrito aqui que eles vão passar por tribulação e alguns ainda serão entregues para serem pisados. E é só depois disso que o ancião de dias, que é Cristo, vem e faz justiça aos santos do Altíssimo. Ou seja, é um homem, é um personagem, o ancião de dias, vendo e fazendo justiça aos santos do Altíssimo. Mas como ele não é o Altíssimo? Mas é porque ele está vindo e fazendo justiça, o Filho vindo e fazendo justiça aos santos do Pai. É nessa questão que tá dizendo, entende? Ou seja, ele é só depois desse sofrimento, dessa tribulação, que ele vem para derrotar o chifre pequeno, para desfazer esse animal terrível e fazer justiça aos santos do Altíssimo. Ou seja, depois disso que eles alcançam o descanso. Tá entendendo? E aí sim que vai fazer sentido a palavra descanso. Porque se você não tá passando por tribulação nenhuma, como que daí no final, vou alcançar o meu descanso? Tá entendendo? E quando Paulo está dizendo que nós passamos por tribulação, ele não está falando que tá faltando dinheiro para comprar gás. Não é isso. Ele está falando de tribulação, de sofrermos pelo nome do Senhor, de sermos maltratados, entende? Zombarem de nós por estarmos pregando de Jesus, né? Mas hoje em dia, se pegou uma gripe, já está dizendo que passou por uma tribulação. Não, nada a ver. E ainda é esse tipo de pessoa que se acha digno de ser arrebatado. Nem os apóstolos não foram dignos de serem arrebatados para não sofrerem. E essa igreja de hoje, que só sabe fazer meme na internet, quer ser arrebatada na frente dos apóstolos. Não, haverá sim sofrimento. E muitas dessas pessoas... haverá sim sofrimento, e a igreja deve estar ciente disso, porque muitas dessas pessoas que creem no arrebatamento secreto, quando chegar a hora, elas não vão estar preparadas para a grande tribulação, vão estar esperando ser arrebatadas antes, vão ser frustradas porque não vai acontecer arrebatamento nenhum, e isso vai causar uma apostasia. E o sangue dessas almas aí, né, que se afastarem do Senhor, vai cair sobre os que ensinam, os que espalham essa doutrina. Então, se você está ensinando aí que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, pode ficar ciente de que o sangue das pessoas que se desviarem por causa dessa sua doutrina vai cair sobre